Olá, pessoal. Como eu prometi, eu vou trazer para vocês hoje uma história que, na verdade, é mais uma aula de como não devemos nos comportar em determinadas situações, certo? Então, vamos lá. Final de ano letivo, todo mundo, alguns alunos estavam preocupados em passar de ano, mas sempre tem aqueles, né, que estão preocupados porque ainda não conseguiram pegar ninguém, não conseguiu ficar com ninguém, né? E na minha escola não era diferente. E eu tinha uma amiga que durante já era o último ano e essa minha amiga ela não tinha ficado durante todos os outros anos, ela nunca ficou com ninguém. Gente, não era por falta de beleza, ela era muito, muito, muito linda mesmo. Ela também é um pouco tímida, eu acho que isso acabou dificultando um pouco, impedindo, né, de uma certa forma, que ela se relacionasse com alguém. Na minha escola, na época, nós tínhamos um costume de toda semana uma das alunas ou os alunos era escolhido para fazer a compra de guloseima que a gente ia comer na hora do intervalo. Sempre fazíamos isso, era muito legal, a gente brincava na hora do intervalo e a nossa diversão preferida era essa, comer as guloseimas. Então o que acontece? Nesse dia era a vez dessa minha amiga. Tinha um mercadinho bem próximo da escola, né? E nós fomos, foi todo mundo para esse mercadinho para fazer a compra junto com ela. Ela entrou e as outras meninas ficaram na calçada esperando. Só que a fila estava muito grande e estava demorando muito. Então, nessa demora toda, ela acabou, tipo, conhecendo um rapaz na fila e os dois desenrolaram lá um diálogo, ficaram conversando. Depois de um tempo, bastante tempo, acho que coisa de mais de uma hora, finalmente ela conseguiu passar no caixa, pagou as compras e saiu para fora. E pouco depois que ela saiu, nós já estávamos seguindo rumo à escola. O moço que ela conheceu na fila perguntou se ela não queria que ele a levasse na escola. Né? Ele viu que eram alunos e que a gente estava indo para a escola e tal. Se ofereceu para levar, ele estava de carro. E ela falou: tudo bem, você até pode levar, desde que dê para levar todo mundo. E assim foi feito. Ele nos levou para a escola, né, junto com ela, e chegando lá, ficou um pouco conversando com ela e a gente ficou de boa, entramos na escola, tudo bem. Depois desse acontecido, ninguém mais, tipo, perguntou nada para ela, ninguém nem tocou no assunto, a gente brincou ali na hora, finalmente arranjou um namorado, desencalhou e tal. Mas assim, ninguém mais tocou no assunto depois disso, sabe? Tipo, ficou uma coisa sem importância. Enfim, e nessa escola tinha uma moça que trabalhava na secretaria que os alunos não tinham muito contato com ela, porque na verdade a gente tem mais contato com os professores, né? Os professores, os outros alunos, até a diretora. Mas aqueles funcionários que trabalham mesmo dentro da secretaria, fazendo aqueles serviços internos, não são muito do conhecimento dos alunos, né? E essa moça, ela era conhecida, ela era casada, tinha 27 anos, tinha dois filhos, e ela era conhecida na cidade inteira, mas não sabíamos disso. Ela era conhecida porque ela era aquela mulher que sempre estava descobrindo traições do marido. E quando isso acontecia, a cada nova descoberta, ela ia na porta da pessoa, ela brigava, ela xingava, ela se pegava no tapa, né, com as possíveis namoradinhas do marido dela, fazia escândalos no trabalho dele. Então, assim, ela era muito conhecida na cidade pequena, né? Por conta disso, dessa forma dela resolver os problemas no casamento dela. E, enfim, a minha amiga a gente conhecia, né? Via ela assim de vista, mas não sabíamos quem era marido, nada, a gente não sabia nada da vida dela. E aquele cara do mercado, sim, pessoal, aquele cara do mercado era o marido dessa mulher. Continuou, né, com esse desenrolado aí com a minha amiga, até que começaram a namorar. A moça em questão, que trabalhava na secretaria, a esposa do dito cujo, ela entrava na escola, ela trabalhava na escola, na mesma escola que nós estudávamos, gente. Olha a ousadia do cara. E ela entrava às 10 da manhã e saía às 17. E no meu colégio naquela época tinha uns horários assim meio aleatórios, sabe? Tipo, das 11 da manhã às 15, né? Que seria das 11 às 3. Tinha também das 3 da tarde às 19. Então, assim, eles começaram a namorar e todos os dias ele levava a minha amiga na escola. E a esposa não via por quê? Porque ela sempre estava lá dentro. Tipo assim,
não tinha como se encontrar, porque ela entrava às 10, né? E não ficava saindo para fora do colégio durante o expediente de trabalho. E ela saía às 17 e nós, os alunos, saíamos às 19. Entrávamos às 3 da tarde e saíamos às 19. Então eles nunca se encontravam. Então, assim, ele viu aí uma oportunidade, por conta do horário, né? De conseguir levar a menina todos os dias e pegar também no final da aula sem ninguém saber de nada, sem a mulher descobrir nada, né? O que eu achei muita coragem daquele sujeito, puta que pariu. Então, a coisa foi muito bem durante muito tempo, porque ela não sabia, ele frequentava, nem a menina sabia, né? A minha colega que estava namorando ele sabia, e nem a esposa sabia. Ele levava essa menina em todo lugar conhecido na cidade. Gente, ele ia na praça principal da cidade com ela. Uma praça onde todo mundo se encontrava, onde todo mundo conhecia todo mundo, eram as mesmas caras de sempre. Quem quisesse encontrar alguém conhecido, era só ir nessa praça. Tinha um restaurante também na minha cidade na época, que era um restaurante o mais popular da cidade. Era igual a praça. Todo mundo conhecia, todo mundo se encontrava lá, enfim. E ele levava ela lá. Então, assim, já tinha o quê? Já tinha mais de um ano que os dois estavam namorando. Ela frequentava, inclusive, gente, por incrível que pareça, ela frequentava a casa da mãe dele. Ele falava que morava com a mãe dele e e ela frequentava a casa da mãe dele. E a mãe dele nunca sequer falou: poxa, você tá ficando com meu filho, ele é casado, eu já tenho neto e tal. Ninguém, nunca ninguém alertou ela, ninguém nunca falou nada pra ela não sabia de nada, de verdade. Só que, como sempre, alguém viu, né, os dois juntos e falaram pra esposa, né, no caso, a surtadinha que trabalhava na escola. E ela ainda foi no trabalho dele, como ela sempre fazia. Ela foi no trabalho dele, deu umas vigiadas, deu, sabe? Pagou de detetive, como sempre ela fazia. Mas não viu nada, né? Andou seguindo ele em outros lugares, não viu nada, deixou pra lá. Só que a mesma pessoa que falou pra ela que ele estava saindo com alguém foi a mesma pessoa que tempos depois falou pra ela: olha, ele está sim saindo com alguém, essa pessoa estuda na mesma escola que você trabalha. E ainda deu mais um detalhe, pessoal. Falou pra ela assim: além de estar na mesma escola, eu sei até o horário que ela estuda. Porque é o horário que ele passa todos os dias para levar ela na escola. Então, quando a pessoa falou aproximadamente o horário, ela já se tocou que era o horário das 3 às 7 da noite. O que ela fez? Foi trabalhar normal. Até então ela não sabia quem era a aluna, porque ele estava se envolvendo, mas ela já sabia o horário, foi trabalhar normal, saiu do trabalho às 17, que era o horário dela, saiu às 17 horas e ficou ali nas redondezas da escola, nas proximidades da escola, escondida. Nisso, quando foi umas 6h40, mais ou menos, o presente de Deus chegou, de carro. Chegou, ficou esperando, porque a gente só saía mesmo às 19, né, às 19 e alguma coisa, e ela ficou lá esperando. Aí veio a minha colega, ela não sabia de nada, ela veio, se encontrou com o namorado e tal. Ficaram um pouquinho conversando e enquanto isso os alunos saindo, indo todo mundo embora. Nisso ela se aproximou, gente. Perguntou o que estava acontecendo, aquele papo de sempre, né? Aquela conversa inicial de sempre. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo e tal? E a menina sem entender nada, né? Porque até então era namorado dela. Ele mandou que ela fosse para casa, ela ameaçou, xingou. Só que assim, ela tentou ser o máximo discreta que ela pôde ser. Ela tentou. Por quê? Ela fazia escândalo na porta das meninas que ela descobria que estava tendo caso com o marido dela. Ela fazia escândalo na porta do trabalho dele. Mas ali era o trabalho dela. Ali ela não ia fazer escândalo, né? Então, assim, ela não aprofundou demais a discussão, não, sabe, só falou o básico mesmo e foi embora. E ele ficou com a minha amiga, ele levou ela para um lugar reservado, conversaram, ele explicou toda a situação para ela, né? Que realmente ele era casado, tinha 2 filhos, mas que a relação deles não estava nada bem, que ele já queria separar dela já fazia um tempo, mas ela sempre insistindo para voltar, que inclusive já haviam se separado várias vezes, o que era verdade, mas acabavam sempre voltando, mas que daquela vez ele não ia voltar para casa. Ele falou para ela que não queria que ela terminasse com ele, e ele também não queria terminar com ela, que naquele momento
Ele ia para casa dele, ele levou ela em casa e falou: tô indo para minha casa, vou pegar minhas coisas e vou morar na casa da minha mãe. E assim ele fez. Realmente ele cumpriu com o que ele falou para a namoradinha, que no caso era minha amiga. Ele foi para casa dele, tiveram aquela briga, ele e a esposa, mas foi a briga do ano, a briga do século. Mas ele estava decidido, arrumou as coisas dele e foi para casa da mãe dele. E falou para ela: vou dar toda assistência para as crianças, você fica com a casa, não vou levar nada daqui, eu vou dar assistência a você, inclusive, se você precisar, e para as crianças. Tudo bem. A minha amiga achava que ela não ia atrás de confusão com ela, né? Porque nem sabia onde que ela morava. Mas o diabo é sujo. Ela já havia descoberto. Ela já sabia onde que a minha amiga morava. Isso era uma sexta-feira. No sábado, no sábado, a dita cuja foi na casa da minha amiga. Gente. A ameaça que ela fez na escola, ela cumpriu. No sábado, ela foi na casa da minha amiga e começou a xingar, e começou a brigar na rua, começou a gritar, chamando ela para sair para fora. A minha amiga, ela foi criada pelos avós. E o casal já eram idosos, lógico, né? Eram os avós dela. E ela começou a jogar pedra, começou a xingar, começou o festival, né? O escândalo de costumes. Sempre que uma mulher descobre que está sendo traída, aquelas menos que têm a autoestima e a dignidade um pouco reduzida, digamos assim, elas costumam dar esse show, né? Elas costumam fazer esse papelão que, no meu ponto de vista, é ridículo. Mas cada um é cada um, né, pessoal? Então, ela começou a gritar, começou chorava, gritava, xingava e chamava pro pau, e ficava chamando a outra para brigar, e a menina tentando se explicar que não sabia, pedindo desculpa que não sabia que ele era casado, mas ela não queria saber de conversa. Ela queria brigar, né, como ela costumava fazer. E na noite anterior, quando tudo aconteceu, alguém já havia chegado na minha amiga e tinha falado para ela: toma muito cuidado. Ela costuma ir brigar com as namoradas dele quando ele descobre um caso. Quando ela descobre um caso, ela costuma ir na porta das meninas para brigar. E assim, enquanto ela tá batendo, ela tá de boa. Se ela perceber que ela tá apanhando ou tá ficando cansada, ela usa golpe sujo. E ela já havia brigado com muitas na cidade, como eu falei anteriormente. E assim, gente, não era briguinha assim só de tapa, puxando de cabelo e unha, não, gente. Era coisa séria. Uma das meninas com quem ela brigou, inclusive, ela arrancou um pedaço da orelha no dente. A outra, ela arrancou o dedo, sabe assim, ali aqui na unha, ela arrancou um pedaço do dedo da menina onde pegava essa parte aqui que tem a unha. Arrancou fora. A outra, ela deu uma mordida tão violenta, uma mordida tão foda no ombro da menina, que ficou, depois que sarou, cicatrizou tudo, ficou uma coisa horrível, sabe? Ficou assim, nossa, horrível mesmo, por conta acho que da simetria, né? Como foi arrancada o pedaço da pele da pessoa, ficou muito feio. Então, assim, ela costumava deixar todas as meninas com quem ela brigava por conta do presente de Deus, ela costumava marcar. E a minha amiga, ela pensava assim, quando ela foi informada dessa situação, dessa história, a minha amiga falou assim: não, comigo ela não vai fazer o que ela fez com as outras, mas não vai mesmo porque eu não vou permitir. E foi isso. Ela saiu para fora. Só que antes dela sair, ela lembrando do que já tinham falado para ela, cuidado, que ela costuma ir com gilete, com faquinha, que tudo mais. Toma cuidado porque para ela não machucar você. A minha amiga, lembrando dessa informação, pegou uma faquinha que o avô dela usava para cortar queijo, sabe? Queijo. Ele costumava comer queijo, ele tinha uma faquinha muito pequenininha, mas extremamente afiada, muito afiada. Ele nem deixava que qualquer pessoa pegasse naquela faquinha, porque a bichinha só era pequena, mas era muito, muito afiada. A minha amiga pegou essa faquinha e fechou na mão e saiu para fora. Gente, quando ela saiu, não deu tempo, sabe, nem dela. Ela tentou ainda se explicar como ela já vinha fazendo desde a hora que ela estava ainda dentro de casa, mas a mulher não quis saber. A mulher estava virada no giraia. Partiu para cima, foi puxão de cabelo, tapa, jogou no chão, chutou, fez o diabo. Só que assim, ela batia, a minha amiga devolvia. Ela batia, a minha amiga devolvia. Tava uma luta, digamos assim, tava justa, né? Tava feio o negócio, mas tava justo, porque uma tava batendo, as duas tava apanhando, vai de igual para igual. A rua, gente, a rua lotada de gente, ninguém separava, sabe? Ninguém interferia, ninguém pedia para parar, não. As pessoas tudo assistindo aquela cena decadente, deplorável. E aquelas duas rolando no chão.
Lá para as tantas, a minha amiga percebeu que ela pegou uma pedra paralelepípedo, uma pedra enorme assim e meio afiada, tinha meio que uma ponta, sabe? Então, quando a minha amiga percebeu que ela pegou essa pedra, aí a minha amiga fez uma manobra, gente, digna de Matrix, o filme. Ela fez uma coisa que até hoje eu ainda não consegui entender, mas ela conseguiu que a esposa surtada ficasse por baixo e ela ficou por cima. Eu não sei como que ela, com o braço esquerdo, eu não sei como ela prendeu ela no chão e um dos braços da mulher, da esposa, ficou também preso no pescoço. Gente, até hoje eu não consegui, realmente não consegui entender o que foi que ela fez. Com a mão direita dela livre, ela pegou a faquinha, que até então estava fechada na mão. Ela foi honesta, ela não fez uso da faca enquanto estava só no mano a mano. Ela só fez uso, só resolveu usar a faca quando ela viu que a outra pegou a pedra. Aí não, né? Então, o que, que ela fez? Ela foi no rosto. Gente, ela fez assim de um jeito profundo. Ela escreveu assim, bem profundo, a primeira letra do nome dela no rosto da esposa. Aí quando o pessoal viu, né, sangue e tal, aí já assusta um pouco. Aí foi que finalmente alguém entrou na história, entrou na confusão, entrou na briga para separar. A minha amiga entrou para casa dela e a esposa, machucada, foi para o hospital e ficou tudo bem. Depois disso, o cara veio, conversou com a minha amiga de novo. Como já fazia mais de um ano que eles estavam namorando, ela já tinha sentimento por ele, né? Gostava demais dele. Acabaram que ficando, até porque ele já havia saído de casa. E ficou tudo bem, os dois começaram a fazer planos de morar junto. Ele tinha uma casa que era alugada na época, mas aí ele pediu a casa para o inquilino, saiu da casa da mãe dele e foi morar com a minha amiga na casa dele. E a esposa sempre brigando, insistia para voltar, tal, mas ele não queria de jeito nenhum. E ninguém sabe por quê, ela também, ninguém sabe se ela pediu as contas, se ela pediu afastamento, ninguém sabe o que aconteceu, mas ela não estava indo mais trabalhar. Só que o que aconteceu? Ela caiu em depressão. E nisso as crianças ficaram largadas, as crianças só se alimentavam bem ou só ficavam limpinhas quando ele aparecia lá e levava as crianças para casa dele ou para casa da mãe dele, né? Porque com ela eles ficavam largados. Ela ficou praticamente em cima de uma cama, não saía para nada, né? Até porque a cicatriz ficou muito feia no rosto dela. E, e ficou assim, mas ele dando toda a assistência, né? Então, a mãe dela falou para ele, não tira as crianças dela, porque se você fizer isso, é capaz que ela cometa até suicídio. E na minha cidade, infelizmente, porque isso também continua, né? Eu falo infelizmente, porque é uma situação triste e continua até hoje. O índice de suicídio é muito alto. Então, a mãe dela tinha medo que ela cometesse suicídio. Então, ele falou, não, eu não vou tirar as crianças dela, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, a irmã dela, né, vendo aquela situação, foi morar com a esposa traída. Foi morar com ela para cuidar dela, porque estava com depressão, e para cuidar das crianças que estavam muito largadas. Ela realmente ficou num estado deplorável. E vida que segue. Continuaram numa boa. Volta e meia ela saía de casa, ela ia na casa do ex-marido, pedia para voltar, implorava, chorava. Uma vez eu assisti uma cena assim, bem deprimente mesmo. Aquilo sim é uma cena deprimente. Foi uma humilhação que eu jamais imaginei que alguém pudesse chegar a esse ponto. Tava um sol desgraçado, a mulher ficou de joelhos, gente, sem mentira nenhuma. A mulher ficou de joelhos na calçada da casa do cara, pedindo para ele voltar, mas assim, implorando, sabe? Chorava, implorava e nada. E ele não voltou e vida que segue. E a minha amiga falou para ele: se um dia acontecer de você não sentir mais nada por mim, se você quiser pôr um fim na relação, ou se você se interessar por alguém, por favor, me comunica antes, a gente conversa e fica tudo numa boa. E ficou acordado assim, né? Se alguém se apaixonasse por alguém, um ia falar pro outro. Mas sabe como é, né, pessoal? O cara tá acostumado, né, fazer daquele jeito, ele não ia mudar por nada. E aconteceu. 4 anos depois que eles estavam morando juntos, a minha amiga começou a perceber que ele estava estranho, muito estranho. E foi a vez dela pagar de detetive, né? Começou a seguir ele, começou fazer as investigações dela, até que ela descobriu que ele estava saindo com uma menina. Um dia, ela escutou ele falando lá para alguém, ouviu ele falando para alguém que ia no restaurante, que inclusive era o mesmo restaurante que ele frequentava com ela. E ela pensou, é hoje.
E foi mesmo. Quando ela chegou no restaurante, ele estava lá sentado com uma menina no maior lobby do mundo. Vocês não estão entendendo. No maior lobby. Ela simplesmente chegou, puxou uma cadeirinha, sentou e perguntou para a moça, com toda a calma do mundo. Ela perguntou: o que você é dele? A moça, enganada, né, como ela tinha sido um dia, falou: ele é meu namorado. E beleza. Ela se dirigiu a ele e falou assim: olha, lembra do que combinamos há 4 anos atrás? Que se um dia você se interessasse por alguém, você ia me falar e a gente ia pôr fim na relação e ia ficar tudo bem. Não precisava você ter feito isso. Mas tudo bem, já que você fez, eu tenho algo para falar para vocês dois. A partir de hoje, desse exato momento, você está livre para viver a sua história de amor, para ficar com quem você quiser, do jeito que você quiser. Porque eu estou saindo da tua vida agora. Agora mesmo. Levantou da cadeira, deu tchau e foi embora. E o cara ficou lá, talvez se explicando, né, com a nova namoradinha, talvez fazendo com ela, né, se explicando da mesma forma que fez quando foi a vez da minha amiga. E a minha amiga, ela foi para casa. Ela trabalhava, estava fazendo faculdade já, né, nesse tempo, já estava fazendo faculdade, estava trabalhando. E alguns dias atrás, ela havia recebido uma proposta do chefe dela para mudar de cidade, né? Ela ia ter outro cargo, ia ganhar melhor, mas ela tinha que mudar de cidade. E ela não aceitou, lógico, né? Natural, normal até, por conta do marido, né? Então, o que ela fez? Quando ela saiu do restaurante, ela já passou na casa do chefe, conversou com ele, perguntou se a proposta ainda estava de pé, o cara falou que sim, e ela foi para casa dela. Chegando em casa, ela arrumou todas as coisas dela. A casa era dele, os móveis eram dele, né? Ela só foi mesmo para casa dele com as coisas pessoais, com a roupa, coisas pessoais dela. Ela arrumou a mala dela, com tudo que era dela, só com o que era dela. E ficou sentada na sala esperando por ele. Quando ele chegou, ela pegou a chave da casa e colocou na mão dele e falou: aqui é a chave da sua casa. Estou indo embora da sua vida. E nisso o cara não aceita, né? Dificilmente aceita, ainda mais quando está mal acostumado, que era o caso dele. Então ele falou: ah, você não me amava, porque se você me amasse, aquele papo, sabe? Se você me amasse, você lutava por mim como a minha mulher lutou. Minha mulher sim me amava de verdade. Minha ex-mulher me amava de verdade, porque ela lutou comigo, ela brigou com o mundo para ficar comigo. Não. Ela não brigou com o mundo para ficar com ele. Ela brigou com outras mulheres para ficar com ele. Certo? Então foi isso que ela fez. Ela pegou e falou: olha, quando eu saí da casa dos meus pais para vir morar com você, eu trouxe uma coisa muito importante na minha bagagem. Isso que eu trouxe é dignidade. Isso não tem preço. Por homem nenhum eu vou fazer o que a sua ex-mulher fazia. Porque eu me amo, eu me respeito e eu tenho dignidade. Eu jamais, se para ficar com você eu tenho que sair me pegando no tapa com outras mulheres, é porque eu não sou o suficiente para você. Eu não basto na sua vida, a ponto de você sair procurando outra. Então, você está livre para ficar com quem você quiser. Eu estou saindo fora. E foi isso que ela fez. Saiu fora, mudou de cidade, conheceu outra pessoa, entrou em um outro relacionamento, casou, teve filhos e para ela tudo terminou muito bem. Para ele não conseguiu mais se envolver com ninguém, não assim para ter um relacionamento sério, uma coisa, casamento, por exemplo, ou morar junto, ou um namoro fixo e duradouro, não teve mais. Não quis mais a menina, que ele estava com ela, não se envolveu mais com ninguém, voltou para a casa da mãe dele, ficou morando na casa da mãe dele, e até hoje, que é do nosso conhecimento, que ele não se envolveu com mais ninguém. Por quê? Gente, ela saiu da vida dele de uma forma tão digna, porque eu acho que é um tapa na cara de um sujeito que está acostumado a jogar sujo com uma pessoa, né? Então, ele estava acostumado com aquela vidinha da mulher brigando com ele por causa de outras mulheres, disputando ele no tapa como se ele fosse o último da face da terra. E ela não. Ela sofreu sim, ela amava ele sim, mas ela não se submeteu a esse tipo de situação humilhante, né? Porque eu acho que isso é uma humilhação, né? Porque a partir do momento que nós, qualquer uma de nós as mulheres, a gente se submete a uma situação dessa, o que na verdade a gente está fazendo? Elevando o ego do cara nas alturas, enquanto que a nossa dignidade a gente joga na sarjeta. Você entendeu? Então, era isso que ela não queria fazer. E seguiu a vida dela, ficou tudo bem com ela. A ex-mulher, que brigava com todo mundo por causa dele, acabou sem ele, né?
praticamente nem assistia os filhos crescer, porque estava com depressão. Eu entendo, eu me compadeço do sofrimento dela, mas é aquela coisa. A pessoa fez uma vez, tudo bem, é até normal, natural até você perdoar, você quer manter ali seu casamento, sua família junta e tal. Tudo bem, relevar uma vez é uma coisa. Agora, poxa, ela já tinha arrancado o dedo não foi de uma mulher só. Sabe, a orelha foi de uma, o dedo foi de outra, ela já tinha cortado o braço de algumas meninas com gilete, ela já tinha cortado meninas com tesoura. Gente, ela brigou com muita gente por causa daquele cara. Então, assim, se ela tivesse sido um pouquinho só inteligente, ela teria feito igual a outra, teria saído da vida dele. E por conta da forma como a minha amiga saiu da vida dele, marcou ele de uma tal forma, eu acho que mulher nenhuma nunca havia se comportado dessa forma antes com ele, que ele meio que, ele realmente gostava dela, estava apaixonado por ela. Inclusive, qualquer pessoa que pergunta para ele hoje, você não vai mais casar, você não vai mais ficar com ninguém, ele fala que não porque ele perdeu o grande amor da vida dele. Ou seja, ele gostava dela, era só mania mesmo que ele tinha de trair. Era só o mau caratismo mesmo da parte dele. Então, pessoal, essa é uma lição que eu estou deixando principalmente para as meninas. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Eles ficam nessa, fé nas surtadas. Que tem que confiar, a mulher brava, que não sei o que, são as de confiança. Gente, mas vale a pena? No final das contas, ela nem ficou com o cara e ainda ganhou uma cicatriz. Ela vai carregar, porque até onde eu sei, até hoje ela tem essa letra no rosto dela, ela vai carregar isso pro resto da vida. Sabe? Fora o psicológico dessa pessoa, como que não deve estar? E era uma mulher muito bonita, não sei como está hoje, né? Mas a minha amiga era linda. Mas a esposa do cara era muito bonita também, gente. Ela não tinha por que se submeter a uma situação dessa. Então, gente, quando a gente vê que não está sendo suficiente na vida de uma pessoa, o melhor que tem a fazer é sair fora. Porque a gente molda uma parede, a gente molda uma roupa. Sentimentos a gente não molda. Se o cara não te respeita, não adianta que você pode ser bravo, você pode ser o que você não vai conseguir modificar. Ele vai mudar. Se ele realmente gosta de você, não há nem por que mudar. Ele já gosta de você, então o fato dele gostar, dele amar você de verdade, ele vai te respeitar automaticamente. Não vai precisar você moldar nada, não vai precisar você insistir com nada. É automático, sabe? Aquela coisa da reciprocidade. Ele me ama e eu amo ele, ele me respeita, eu respeito ele. É assim que funciona. Não existe esse negócio de, porque ela é surtada, ela vai conseguir dar jeito no cara, que não sei o quê. Não existe isso, gente. Não existe. Recentemente, eu conheço algumas meninas, lógico, eu respeito o jeito de ser de cada uma, de toda e qualquer pessoa, eu respeito. Porque cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de vida. Mas eu tive um exemplo muito, muito recente. Eu conheço duas meninas que elas fazem parte do grupo das surtadas. Recentemente, elas se separaram dos seus respectivos maridos e são pessoas que brigaram com mulheres para disputar aquele pedaço de carne podre, né? Porque para mim, o cara que se comporta dessa forma e a mulher vai brigar com ele, ela na verdade está brigando por um pedaço de carne podre. E foi isso que ela fez. Só que são surtadas? São. São as bravinhas? São. Mas estão separadas e cornas. Então, gente, não vale a pena. Sabe, eu acho que essa minha amiga, ela foi de uma dignidade, eu acho não, ela foi de uma dignidade, ela foi de um respeito e de um amor por si mesma, que olha, admirável. Sabe? Esse é o tipo de mulher que causa admiração. Não aquela que vai e se rasteja no chão por causa do cara, implora para voltar, se humilha. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. Entendeu? Ele fez uma vez, ela foi lá, brigou, ele fez de novo. E assim foram seguindo a vida. Tantas mulheres que ela descobriu que estava namorando com ele, e com todas ela brigou. Até que uma hora ela encontrou o que ela estava procurando, né? Acabou se prejudicando por causa de um serizinho que não vale a pena. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se souber de algum amigo ou amiga que está passando por uma situação parecida, marca aqui nos comentários, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificações e até a próxima história.